Boa noite, pessoal. Começando mais uma live de quartas. Live do nosso querido Celeiro de Luz, nosso centro espírita Nair Montes de Castro. Que Jesus nos abençoe e que possamos, em mais esta noite, juntar os nossos corações em nome desse mestre que nos ama tanto. E hoje vamos iniciar mais um capítulo 15 do livro Nosso Lar, a nossa leitura comentada, livro psicografado por Chico Xavier e ditado pelo espírito André Luiz. Espero que todos estejam muito bem. E antes de dar aquela olhadinha, para dar uma boa noite a todos que estiverem por aqui, vamos dar pequenos recados. O primeiro é que vocês devem recordar que semana passada eu fiz um convite a todos. E, se possível, lembrar do nome de um companheiro que frequentou a nossa casa espírita e por algum motivo ele não está mais indo presencialmente, por algum motivo ele tenha se afastado, vamos buscar esse nosso irmão, mandar mensagem para ele, ver como é que ele está e tentar trazer de volta ao nosso celeiro de luz, porque todos fazem falta e a família, quando está 100% reunida, ela é muito mais feliz. Então, esse é o nosso primeiro recado, que é o convite a cada um de vocês. E o segundo recado é que na segunda-feira, agora, deixa eu ver qual vai ser o dia. Vou olhar aqui no dia 25 de setembro, teremos uma palestra na nossa casa espírita. Eu, no caso, vou ser o palestrante. E muito provavelmente teremos aí 45, 50 minutos de palestra toda dedicada a Jesus. O tema vai ser Os Últimos Serão os Primeiros. E eu acho que Jesus merece essa celebração, essa lembrança. Então teremos 100% do tempo dedicado ao nosso querido mestre. Então fica o convite a todos vocês. E eu adoro quando os nossos amigos virtuais, né, e tantos virtuais que também são presenciais, lógico, mas muita gente que eu não conheço, que às vezes já está aqui, conhece, me vê na live e presencialmente não estivemos juntos, né? Então acho que fica um belo convite e, se possível, ir lá falar comigo. Pessoal, eu sou fulano de tal, sou Beltrano, porque muitas vezes a pessoa fala, bota um nome aqui e eu não sei exatamente quem é. Primeiro que eu já não enxergo mais nada, eu estou numa idade que a vista cansada chegou e aparece um nome que eu não consigo mais ler, a foto eu não consigo ver também. Claro que tem muita gente que eu conheço, mas algumas pessoas eu gostaria de conhecer pessoalmente. Então fica o convite aí para quem quiser passar segunda-feira, 8 horas da noite, para dividir esse espaço, essa celebração de Jesus. Tá bom? Dito isso, dado esses recados, vou dar aquela olhadinha para ver quem está aqui. Vamos lá. Elizabeth Marques, boa noite. Tudo bom? Tiago. E aí, Tiago, quando é que você vai passar lá no Centro Espírita para me dar um abraço, hein? Grande abraço virtual em você, mas eu quero dar um abraço real em você. Socorro, um grande beijo para você. Mando um beijão também para seu Carlos, tá? Se vocês estiverem bem, passem segunda-feira lá para eu dar aquele abraço em vocês também. Patrícia Valente, tudo bom? Um beijão em você e na sua família. Maria Terezinha, tudo bom, Maria Terezinha? Muito boa noite. Seu neto tá sempre aqui com a gente agora, hein? Sérgio tá sempre com a gente segunda-feira. Grande abraço, Sérgio. Marisa, tudo bom, Marisa? Super beijo em você. Neia Viana, boa noite, Neia. Deixa eu ver aqui. Sônia Maria, boa noite. Lúcia Regina, muito boa noite também, Lúcia. Eliane, tudo bom, Eliane? Boa noite.
Viu? Marisa falou que dia 25 vai estar lá. Isso mesmo, mas tá sempre. Toda segunda-feira você tá lá, né? Viu, Sônia? Olha só. É uma oportunidade de você passar na nossa casa espírita segunda-feira para ouvir a palestra, hein? E fala comigo, hein? Vai lá falar comigo se você aparecer. Grande beijo para você. E assim, as pessoas vão chegando, vão falando. E eu acho que já está na hora da gente iniciar o capítulo 15 do livro Nosso Lar. E eu vou confidenciar a vocês. Eu não lembro quando eu li esse capítulo pela última vez, ou na primeira vez, ou cheguei a me emocionar, né? Mas eu recordo muito bem quando eu estava assistindo ao filme e chegou esse momento, né, onde André Luiz reencontra a mãe, eu fiquei bastante tocado. E claro que passa nas nossas cabeças, né, quantas pessoas que já se foram, né, aquela saudade que muitas das vezes habita nos nossos corações. E a gente se coloca no lugar de André Luiz e a vontade desse reencontro saudável, né, desse abraço que ficou às vezes muito tempo para trás e sempre dá aquela vontade dessa reaproximação, desse novo contato. Então, quando eu assisti o filme, eu fiquei muito, muito tocado, muito emocionado. Vamos lá, o que eu pensei hoje em a gente conversar da nossa introdução? O capítulo é razoavelmente simples, tá? E aí eu pensei, podemos falar um pouquinho sobre família, né? Sobre as questões que envolvem as relações familiares. E muitas das vezes eu já trouxe para vocês aqui a ideia da família consanguínea, né? Do nosso mundo material, porque a família espiritual é muito mais ampla, a gente compreende isso. Todos somos irmãos porque todos somos filhos do mesmo pai. Perfeito. Mas nós vivemos aqui na Terra, existe o laço consanguíneo, existem os irmãos, as irmãs, os pais, as mães, né? Esse núcleo mais próximo. E eu fico pensando, que ideia genial foi a ideia de Deus em criar um grupo tão próximo e que, de alguma maneira, pode tanto se ajudar na nossa vida aqui na Terra. E eu gosto de fazer aquela comparação, muitas vezes eu já fiz isso aqui, eu acho que vale a pena a gente fazer de novo, e enxergar o mundo material, né, os animais, desculpa, o mundo dos animais ditos inferiores e as relações que eles possuem entre os pais e os filhotes. Principalmente a mãe, né? Que a mãe tem uma questão instintiva enorme de proteção à sua própria cria. Então vamos imaginar uma leoa. Uma leoa tem lá seus filhotinhos e ao nascer ela já começa a lamber a cria, né? E a gente usa muito essa expressão aqui quando uma mãe é super protetora. A gente fala sobre virou uma leoa, ou ela está lambendo a cria, que está dando essa proteção, né, esse carinho. Quando a gente enxerga a evolução das espécies, são milhões e milhões de anos construindo esse laço extremamente forte entre um pai, uma mãe e um filhote, tá? Então a gente enxerga um animal, vocês acham que existe ali amor? Será que esse sentimento já foi elaborado de uma maneira assim tão até espiritual para podermos chamar de amor? Ou ali é algo mais instintivo, algo mais material? É isso que eu gostaria que a gente pensasse hoje. Quando uma leoa tem um filhote, ela realmente não está amando ali. Mas ela tem um vínculo, um laço tão forte com o leãozinho, com o filhotinho, que ela vai dar a própria vida
para proteger a cria. Mais uma vez, isso não é amor, isso é instinto. A gente sempre fala aqui dos dois grandes instintos, né? O instinto mais forte, que é o instinto de sobrevivência, e o outro que também rege a natureza, que é o instinto de perpetuação da espécie. Então, esse instinto é colocado no núcleo familiar justamente para que as espécies consigam sobreviver com o decorrer do tempo, com o passar dos milênios, né? Aí então milhões de anos. Senão, se a fêmea tem um filhote e ela abandona logo de cara, ninguém sobrevive. Então, a natureza deu um jeito, e quando digo natureza, eu estou dando um apelido para Deus, né? A natureza deu um jeito de criar uma relação fortíssima, que muitas das vezes nós podemos até confundir com amor, mas que é somente instinto. Por que somente instinto? Porque esse filhotinho vai crescendo, quando ele começa a ficar mais adulto, a mãe abandona ele, não precisa mais ficar cuidando dele, e se tiver um pedaço de carne, eles vão até lutar até a morte para tentar ver quem é que vai comer aquela carne. Mas enquanto ainda é filhotinho, tem esse instinto que é enorme. E se pararmos para pensar, nós também somos animais. Então, quando nós temos os nossos filhotes, quando uma mãe, né, tem um filho, existe ali também um instinto de proteção, né, de perpetuação da espécie, que é gigantesco e que é idêntico ao de uma leoa. Mais uma vez, vai mexer numa criança, num filho, a mãe vira uma leoa, né? Por quê? Porque nós temos ali esse instinto. Só que junto desse instinto, nós já somos animais com uma capacidade de elaborar sentimentos, e junto desse instinto nós vamos construindo também as relações afetivas, o amor, vamos espiritualizando esse instinto. Tanto que a mãe, quando o filho está adulto, ela continua amando profundamente esse filho. Ela elaborou esse sentimento. Ela já se espiritualizou. É isso que nos diferencia, né, das espécies ditas inferiores. Então vamos analisar uma questão que é muito clara para o espiritismo, muito clara, que é a reunião de espíritos antagônicos numa mesma família. Então eu tenho um grande inimigo que já vem brigando comigo por várias encarnações. Cada encarnação que eu encontro com ele tem problema seríssimo. Chega um momento que Deus pensa assim, não, olha só, está na hora de colocar esses dois na mesma família. Então eu vou nascer como mulher e vou ser mãe desse espírito que eu odeio profundamente. Olha o choque. Esse espírito vai ficar num corpinho de um bebezinho, e quando eu, mulher, mãe, olhar para ele, eu não vou ver aquele meu inimigo do passado. Porque vai existir um instinto muito mais forte que rege a natureza de perpetuação da espécie. E aí, a partir dessa quebra de ódio absoluto feita por regras da natureza, eu vou começar a dar chance para esse espírito, agora nesse corpo novo, se mostrar quem ele verdadeiramente é. Então, aquele exemplo que eu sempre dou quando falamos sobre família. Família é um grande elevador, onde nós não conseguimos sair, ficamos presos nele. Claro que de vez em quando a gente dá um jeito de escapar, mas em regra geral, a família nos mantém presos. Então, aquela história de um casal que se mudou para um condomínio novo e o filho foi jogar futebol no primeiro final de semana. No primeiro final de semana que eles estavam lá, o filho acabou brigando com uma outra criança. Os pais se meteram na briga das crianças. Acabou sendo aquela baixaria.
e cada um foi para o seu lado, para o seu apartamento, e depois eles nunca mais se falaram. Até um dia em que um pai pegou o elevador, estava descendo, o outro estava muito atrasado, acabou entrando no mesmo elevador, aquele constrangimento, e de repente falta luz. Nesse momento, o elevador virou a família. Dois espíritos antagônicos dentro de um espaço em que escapar ali nesse momento era muito difícil. E tiveram, por força das circunstâncias, que conversar e começaram a perceber que torciam pelo mesmo time e que gostavam de fazer várias coisas parecidas e que a briga que aconteceu entre as crianças era coisa de criança e que eles foram extremamente imaturos em dar prosseguimento a essa cisão. Nesse momento que eles se resolvem, volta a luz e eles saem, depois já marcam um jantar e começam a ser verdadeiramente amigos. Isso é família. Muitas das vezes, família, nós vamos encontrar algumas pedras que existiam em nossos caminhos dentro dos nossos lares. Mas justamente para olhar para esses seres de maneira mais amorosa, mais compreensiva, entendendo as dificuldades, porque agora eu sou mãe, agora eu sou filho, eu consigo enxergar as dificuldades que essa pessoa passou e eu consigo compreender o porquê de algumas questões tão complicadas. Eu acho que essa é a grande maturidade que a vida nos dá. Quando, de alguma maneira, a gente consegue compreender a dor do outro, enxergar os motivos e, dessa forma, romper com o desequilíbrio que quantas vezes também reina em nossas vidas. Leco, quer dizer que nossas famílias são todas complicadas porque nascemos com inimigos? Não. Lógico que não. Existem famílias que são de grupos que nunca viveram juntos e que nesta vez estão se encontrando. Existem famílias que sempre viveram juntos e sempre se ajudaram, que estão se reencontrando. Mas existem aquelas também que têm seus problemas e que, de repente, é um desencontro nessa, mas cabe a gente transformar num reencontro. Então não podemos nunca, jamais, olhar uma mãe, olhar um filho, um pai, uma irmã. Ah, essa aí é minha inimiga de vidas passadas, porque eu tenho tanto problema com ela. Olha só, colocou no mesmo lar apartamentos apertados, tendo que dividir às vezes banheiro, problemas, vai gerar estresse, vai gerar atrito. É normal. Então não podemos acreditar isso a questões do passado. Vamos acreditar aos nossos maus hábitos, à nossa educação. Ah, brigamos por quê? Porque somos mal educados. Não porque fomos inimigos. E temos sim que domar as nossas más inclinações. E, sendo ou não inimigos do passado, temos que nos acertar. Temos que nos esforçarmos para cada vez mais estarmos juntos, unidos, compreendendo, sentindo a dor do outro, enxergando a pessoa, não só a casca, mas o interior também. É um trabalho diário. E aí eu vou comentar com vocês questões particulares, tá? Muitos de vocês conheceram a minha queridíssima mãe. Né? A minha mãe, para você ver, eu tô com 49 anos. Minha mãe tomava passe na nossa casa espírita, ela grávida de mim. Então, muitos conheceram a minha mãe. E ela trabalhou durante muito tempo na nossa casa espírita. E durante muitos e muitos anos, eu tinha problemas sérios com ela. Por quê? Porque éramos muito parecidos.
explosivos, mal educados, né? E de alguma forma essa intimidade, essa proximidade toda gerava estresse. E quantas vezes eu, criança, assim, não, porque em vidas passadas éramos inimigos, porque espírito, né, gosta de misturar as coisas. E de alguma maneira, esses pensamentos acabam nos distanciando. Então não podemos entrar nessa. Temos que enxergar, independentemente quem seja, como oportunidades que Deus nos apresenta para criarmos boas relações. Quantas vezes a pessoa, você acabou de conhecer, dá um tempo, você não suporta essa pessoa. Ah, por quê? Ah, não sei. Daqui a pouco você começa a entender, não suporta por quê? Porque essa pessoa é igualzinha a você. Fala muito, às vezes é espaçosa, às vezes é mal educada e você também é mal educado. E de alguma maneira ela reflete você. Quer dizer que é inimiga? Não. Simplesmente você enxerga muito dos seus defeitos ali. Porque são pessoas parecidas. E é isso que a gente tem que prestar muita atenção nas nossas relações. Todas as nossas relações afetivas, nós temos que prestar muita atenção nessa proximidade que nós temos psicológica e que, de alguma maneira, isso vai nos incomodar. Nada melhor do que dar tempo ao tempo. E o mundo, o tempo, acabou dando oportunidades enormes para mim e para minha mãe para reconciliarmos. E aí eu sempre recordo isso com muito carinho. É engraçado a gente falar isso, né? Porque eu tive problemas sérios com a minha mãe e todo mundo tem, né? O mundo não são... as famílias não são famílias Doriana da televisão. Não são. Ou hoje em dia, com fotos no Facebook, no Instagram, todo mundo feliz, viajando na Disney. As baixarias acontecem, as brigas acontecem. A gente não posta isso. A gente só posta coisa bonitinha. E quando o outro tá vendo, fica olhando assim, poxa, será que só a minha família é complicada? Não. Todas são complicadas. Todas. E durante muito tempo eu tive minhas complicações, principalmente com a minha mãe. Somente pela proximidade psicológica que eu tinha com ela. E chegou um momento que Deus falou assim, chega, nós vamos resolver isso. E aí eu sofri um acidente e precisei passar. Eu já morava fora de casa e minha relação com ela já tinha melhorado muito. Quando eu saí de casa, minha relação melhorou perfeitamente. Por quê? Primeiro, eu já não estava mais dentro do mesmo ambiente e esse ambiente acaba estressando as pessoas. Mas mesmo assim não era, ainda tinham mágoas do passado, aquela coisa normal de família. E aí, eu sofri um acidente, ela pediu para eu ir passar na casa dela 60 dias para ela cuidar de mim. Eu achei isso tão bonito. Falei assim, poxa, a gente sempre teve os nossos problemas, né? Mas na hora que eu estou precisando verdadeiramente, ela me convidou, ela me acolheu. E lógico que eu fui. Aí passamos 60 dias maravilhosos. Ela parecia minha enfermeira, cuidando de mim e tal. E, ao mesmo tempo, no final da vida dela, ela teve um problema sério de saúde, teve câncer. E eu passei mais ou menos 1 ano, 2 anos, muito próximo dela, cuidando do tratamento, na quimioterapia, com tratamentos espíritas. E aí eu fico pensando, e se Deus não tivesse dado essa oportunidade pra gente? E eu estou falando oportunidade de dores, de sofrimentos. Eu não estou dizendo assim, não, nós viajamos para Disney e passamos 60 dias com Mickey abraçados. Não. Eu 60 dias sem conseguir me alimentar e ela fazendo sopa, eu só bebendo líquido e me alimentando, né, com líquido, porque eu não podia abrir a boca que eu quebrei a mandíbula. E ela, no tratamento de câncer, também com alto grau de sofrimento, e eu tendo a oportunidade de estar com ela. E se Deus não tivesse dado essa oportunidade para a gente? Muitas vezes o sofrimento não teria nos reaproximado. Né? Então, seja da maneira doce, da maneira fácil de você se reaproximar da pessoa, né? Poxa, ninguém está com doença, ninguém está nada. Se tem um problema com um familiar, manda uma mensagem, liga para a pessoa, poxa, estou com saudade, né? E seja às vezes também na dor, no sofrimento, utiliza essa oportunidade. Não vamos
Ah, que Deus horroroso, que deu câncer. Que... Não, não vamos fazer isso. Tudo é oportunidade para apararmos as arestas, para a gente enxergar, dar uma nova visão, dar uma nova chance para a pessoa. Então hoje fica um convite aqui, desculpa eu estar usando a minha experiência pessoal, não é, em nenhum momento, o Leque é bonzão. Não, não, eu errei muito, briguei muito com a minha mãe, coisas horrorosas. Mas de alguma forma, a gente conseguiu, numa reta final, a reconciliação. Então é isso que eu gostaria muito de passar para vocês. Vamos aproveitar as chances que a vida nos dá para a reaproximação, para o perdão, para o retorno dessa união. E nada é mais importante que família. Nada mais importante que família. Então fica mais um convite aqui. Não deixar oportunidades passar. Ah, mas Leco, poxa, minha mãe já morreu, meu pai já morreu. Sempre uma oração e tentar acabar com a mágoa. Porque quantas vezes você está ali lavando louça, aí você lembra, poxa, ela falou isso para mim, ela fez isso comigo. Joga isso fora. Joga esse lixo fora. A gente não pode carregar mágoa. Eu sei que é muito difícil, que às vezes a gente sofre muito. Não tivemos oportunidades, como eu tive, graças a Deus, de cortar a mágoa. E olha, resolvemos. Às vezes a gente não tem essa oportunidade. Mas é muito importante que a gente busque esse refazimento, busque essa saúde mental. A mágoa, o ressentimento, isso só destrói a gente. E vamos recordar, vamos pensar no seguinte. Imagina reencontrar, e vamos todos nos reencontrar, somente esses laços mais fortes que tivemos aqui na Terra. Vamos supor que vamos nos reencontrar em nosso lar. Reencontrar com mágoa, com ressentimento, não vale a pena. Então aqui já vamos fazer grandes orações, vamos pedir a Deus que nos ajude a arrancar da nossa alma esses sentimentos ruins. E com certeza, do lado de lá, a pessoa vai ficando mais leve, a reconciliação já está acontecendo. Essa é a nossa oportunidade. Não vamos deixar isso passar. Ok? Dito isso, beber uma aguinha. Vamos iniciar a leitura do capítulo 15, a visita materna. Atento às recomendações de Clarencio, lembrando que semana passada Clarencio deu um puxãozinho de orelha e André Luiz. Né? André Luiz estava querendo voltar a ser médico em nosso lar. E Clarencio falou assim, olha, não é bem assim. Você era médico na Terra, mas você nunca na Terra foi um médico voltado às questões espirituais. Então não vai ser de uma hora para outra. Nós temos que começar devagar. Então, atento às recomendações de Clarencio, procurava reconstituir energias para recomeçar o aprendizado. No outro tempo, talvez me sentisse ofendido com as observações aparentemente tão ríspidas. Mas naquelas circunstâncias, lembrava meus erros antigos e sentia-me confortado. Os fluidos carnais, o corpo carnal, compelem a alma a profundas sonolências. O nosso corpo faz com que o nosso espírito fique meio bobão, né? A gente esquece de tudo. Em verdade, apenas agora reconhecia que a experiência humana, em hipótese alguma, poderia ser levada à conta de brincadeira. A importância da encarnação na Terra surgia-me aos olhos, evidenciando grandezas até então ignoradas. Considerando as oportunidades perdidas, reconhecia não merecer a hospitalidade de nosso lar. Clarencio tinha dobradas razões para falar-me com aquela franqueza. Passei dias entregue a profundas reflexões sobre a vida. No íntimo, grande ansiedade de rever o lar terreno. Ele já devia estar, de maneira consciente, há uns 2 anos em nosso lar, não? Depois, quem souber essa informação, que ele passa 8 anos no umbral, de maneira inconsciente, e já em recuperação, devia estar uns 2 anos em nosso lar. E a saudade enorme da família, né? Abstinha-me, porém, de pedir novas concessões.
Os benfeitores do Ministério do Auxílio eram excessivamente generosos para comigo. Adivinhavam-me os pensamentos. Se até ali não me haviam proporcionado satisfação espontânea a semelhante desejo, é que tal propósito não seria oportuno. Então, ele já estava ficando um pouquinho maduro. Eu nem vou pedir nada. Eles sabem que eu estou morrendo de saudade. E se eles não me oferecem essa oportunidade de ir à Terra para revê-los, é porque não é oportuno para mim. Calava-me então, resignado e algo triste. Lísias fazia o possível por alegrar-me com os seus pareceres consoladores. Eu estava, porém, nessa fase de recolhimento inexprimível, em que o homem é chamado para dentro de si mesmo pela consciência profunda. Um dia, contudo, o bondoso visitador penetrou radiante do meu apartamento, exclamando: adivinhe quem chegou à sua procura. Imagina o choque que ele deve ter sentido, né? Aquela fisionomia alegre, aqueles olhos brilhantes de Lísias não me enganavam. Minha mãe, respondi confiante. Olhos regalados de alegria, vi minha mãe entrar de braços estendidos. Filho, meu filho, vem a mim, querido meu. Não posso dizer o que se passou então. Senti-me criança, como no tempo em que brincava à chuva, pés descalços na areia do jardim. Abracei-me a ela carinhoso, chorando de júbilo, experimentando os mais sagrados transportes da aventura espiritual. Beijei-a repetidas vezes, apertei-a nos braços, misturei minhas lágrimas com as suas lágrimas, e não sei quanto tempo estivemos juntos abraçados. Afinal, foi ela quem me despertou do enlevo, recomendando: vamos, filho, não te emociones tanto assim. A alegria também, quando excessiva, costuma castigar o coração. E em vez de carregar minha adorada velhinha nos braços, como fazia na terra, nos derradeiros tempos de sua romagem por lá, foi ela quem me enxugou o pranto copioso, conduzindo-me ao divã. Estás ainda fraco, filhinho. Não desperdices energias. Mãe, né? Continua sendo mãe dele, né? Aquele carinho todo de uma mãe. Sentei-me a seu lado e ela cuidadosamente ajeitou-me a fronte cansada em seus joelhos, afagando-me de leve, confortando-me à luz de santas recordações. Senti-me então o mais venturoso dos homens. Guardava a impressão de haver o barco de minha esperança ancorado em porto mais seguro. A presença maternal constituía infinito reconforto ao meu coração. Aqueles minutos davam-me a ideia de um sonho tecido em trama de felicidade indizível. Qual menino que procurava detalhes, fixava-lhe as vestes, cópia perfeita de um dos seus velhos trajes caseiros. Notando-lhe o vestido escuro, as meias de lã, a mantilha azul, contemplei a cabeça pequenina, aureolada a fios de neve, as rugas do rosto, o olhar doce e calmo de todos os dias. Mãos trêmulas de contentamento, acariciava-lhe as mãos queridas, sem conseguir articular uma frase. Minha mãe, todavia, mais forte que eu, falou com serenidade. Nunca saberemos agradecer a Deus tamanhas dádivas. O Pai jamais nos esquece, meu filho. Que longo tempo de separação. Não julgues, porém, que me houvesse esquecido. Às vezes, a providência separa os corações temporariamente para que aprendamos o amor divino. Sempre, toda vez que a gente perder, e esse perder totalmente entre aspas também, porque não somos donos de ninguém, não possuímos ninguém, mas toda vez que nos afastarmos, será temporariamente. Não percamos a esperança, não percamos a alegria de viver. Houve um afastamento? Sim. Momento de luto enorme, a pessoa vai sofrer com certeza. Mas tenhamos a percepção exata de que Deus está no comando e existe uma causa para esse afastamento. E a família é muito maior do que a família física. Existe uma família espiritual que o tempo inteiro nos convida ao amor, à ajuda, né? Identificando-lhe a ternura de todos os tempos, senti que se me reavivavam as chagas terrenas. Aí ele começa a lamuriar, né?
Como é difícil alijar resíduos trazidos da terra. Como pesa a imperfeição acumulada em séculos sucessivos. Quantas vezes ouvira conselhos salutares de Clarencio, observações fraternais de Lísias, para renunciar às lamentações. Mas ao carinho maternal, como que se reabriam velhas feridas. Do pranto de alegria passei as lágrimas de angústia, relembrando exacerbadamente os trâmites terrestres. Não conseguia atinar que a visita não era para a satisfação dos meus caprichos, e sim preciosa bênção de acréscimo da misericórdia divina. Copiando antigas exigências, concluí erroneamente que minha genitora deveria continuar como repositório de minhas queixas e males sem fim. Na terra, quase sempre as mães não passam de escravas no conceito dos filhos. Raros lhe entendem a dedicação antes de as perder. Na mesma falsa concepção de outros tempos, descambei para o terreno das confidências dolorosas. Minha mãe ouviu-me calada, deixando transparecer inexprimível melancolia. Olhos úmidos, aconchegando-me de quando em quando, mais estreitamente ao coração, falou carinhosa. Ó, filho, não ignora as instruções que o nosso generoso Clarencio te ministrou. Não te queixes. Agradeçamos ao Pai a bênção desta reaproximação. Sintamo-nos agora numa escola Sintamo-nos agora numa escola diferente, onde aprendemos a ser filhos do Senhor. Na posição de mãe terrestre, nem sempre consegui orientar-te como convinha. Também eu trabalho, pois reajustando o coração. Tuas lágrimas fazem-me voltar à paisagem dos sentimentos humanos. Alguma coisa tenta operar o retrocesso de minha alma. Quero dar razão aos teus lamentos, erigir-te um trono, qual se foras a melhor criatura do universo. Mas essa atitude, presentemente, não se coaduna com as novas lições da vida. Que mães com sabedoria, né? Nesse momento. Fala assim, eu tô louca para dizer, você é o melhor filho do mundo, mas hoje em dia não dá mais para a gente fazer isso. Houve erros, agora é hora de recomeçar. Esses gestos são perdoáveis nas esferas da carne. Aqui, porém, meu filho, é indispensável atender, antes de tudo, ao Senhor. Não és o único homem desencarnado a reparar os próprios erros. Isso é muito importante a gente levar nos nossos corações, porque vamos passar também por dramas terríveis de consciência ao chegar do lado de lá. E nós temos que também ter a humildade de olhar. Nós não somos os únicos a passar por esse drama. Então, e a gente vai querer, ai, como eu sou horroroso, como eu sou isso. Isso também é um erro. O egocentrismo enorme. Todas as pessoas, quer dizer todas, muitas pessoas vão passar por isso. Então vamos parar de lamentar. Né? Erramos muito. Mas é momento de reflexão e de renovação. E não essa lamentação. Não és o único homem desencarnado a reparar os próprios erros. Nem sou a única mãe a sentir-se distante dos entes amados. Nossa dor, portanto, não nos edifica pelos prantos que vertemos ou pelas feridas que sangram em nós, mas pela porta de luz que nos oferece ao Espírito, a fim de sermos mais compreensivos e mais humanos. Então, as nossas dores, elas têm que nos transformar em pessoas melhores. Esse é o objetivo da dor. É o objetivo de transformação e não de lamúria, de reclamação. Lágrimas e úlceras constituem o processo de bendita extensão dos nossos mais puros sentimentos. Depois de longa pausa, em que a consciência profunda me advertia solene, minha mãe prosseguiu. Se é possível aproveitar esses minutos rápidos em expansões de amor, por que desviá-los para a sombra das lamentações? Regozijemo-nos, filho, e trabalhemos incessantemente. Modifica a atitude mental. Conforta-me tua confiança e meu carinho. Experimento sublime felicidade em tua ternura filial. Mas não posso retroceder nas minhas experiências. Amemo-nos agora com o grande e sagrado amor divino. Aquelas palavras benditas me despertaram. Guardava a impressão de fluidos vigorosos que partiam do sentimento materno, vitalizando meu coração. Minha mãe me contemplava desvanecida, mostrando belo sorriso. Ergui-me respeitoso e beijei-a na fronte, sentindo-a mais amorosa e mais bela do que nunca. Que bonito, né?
E semana que vem, mais desse encontro, chamado capítulo de Confidências. Eu falei, é um capítulo que eu acho muito emocionante, até porque todos nós, de alguma maneira, nos afastamos de espíritos queridos, né? E a gente sempre se coloca no lugar de André Luiz, na oportunidade de rever, de abraçar, de beijar, desse reencontro. Mas é um capítulo pequeno, onde existem profundos sentimentos aí, mas precisamos entrar no capítulo 16 para aprofundar mais esse reencontro. E por isso que eu trouxe esse bate-papo sobre família e a minha experiência, né, pessoal. Eu fico, às vezes, um pouco, não constrangido, né, mas achar que não é um espaço para mim ficar falando coisas da minha vida. Mas eu acho que valeu a pena, né, ainda mais que, sinceramente, eu consegui, com as oportunidades das dores, né, porque as dores surgem em nossas vidas e Deus, muitas das vezes, nos presenteia com o sofrimento para nos tirar de um movimento equivocado. Quantas vezes estamos num ônibus na direção errada e se não for alguém jogando a gente para fora desse ônibus, a gente vai continuar na condução, no caminho errado, né? E a vida é isso, né? Deus nos dá muitas das vezes oportunidades de descer do ônibus por conta própria e pegar uma nova condução, mas às vezes a gente não desce. Então ele também nos, de alguma forma, permite que a vida nos arremesse para fora do ônibus com dores. A gente rola um pouquinho, tira o machucado do joelho e pega um outro na outra direção. Essa é o nosso esse foi o nosso bate-papo de hoje. E eu acho que chegou o momento da nossa oração, hein? Vamos, então, como o Albertinho acho que hoje não está, o Albertinho está numa reunião, pegar o nosso copo d'água, lembrar que as nossas famílias espirituais, né, sejam espíritos que trabalham na casa de seu Pedro e Dona Nair, nossos espíritos amigos, espíritos familiares, eles estão sempre ao nosso lado, nos inspirando, né, nos ajudando na nossa caminhada, que às vezes é complicada mesmo. E um copo d'água e uma oração é oportunidade para que o remédio mais profundo para as nossas almas seja colocado para aliviar as nossas dores. Vamos fazer então a nossa prece. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos recordar de Jesus que há 2000 anos nos presenteou com a sua vinda aqui na Terra. Nos deu a mensagem que precisávamos, nos mostrou, através dos exemplos, o caminho a seguir. E quando falamos de Jesus, não podemos jamais esquecer daquela que foi responsável por a história mais bela de todos os tempos, a sua mãe Maria. Recordar de Maria é lembrar da doce menina que aceitou a missão de abraçar o espírito mais nobre
que já pousou aqui na Terra. Mas também lembrar de Maria é recordar da coragem de uma jovenzinha que decidiu enfrentar todas as tradições, toda a brutalidade de uma época. Pensar em Maria é sentir o amor de mãe em sua plenitude. Abnegação, ajuda, encaminhamento, exemplos. E hoje, se aqui estamos lendo sobre a visita de uma mãe, não podemos jamais olvidar, jamais duvidar que Maria Santíssima está nos visitando. Ela e todos os seus ceareiros sempre se aproximam de nossos lares com as suas luzes, o seu manto azul, nos oferecendo o amor de uma mãe. Vamos abrir as portas dos nossos lares a essa mãe. Obrigado, Jesus, que teu amor esteja em nossos corações hoje e sempre. Assim seja, Senhor. Muito obrigado, pessoal. Como eu sempre faço no final, agradeço demais a oportunidade do nosso celeiro de luz de estarmos aqui falando sobre as coisas do céu e da terra, e oportunidade também que vocês me dão de falar um pouquinho sobre o Espiritismo e principalmente sobre essa relação de profundo amor de Jesus, de Maria e, acima de tudo, de Deus, que é o nosso Pai. Fiquemos com Ele, que a Sagrada Família esteja em nossos lares, abençoando os nossos corações. Boa noite a todos e até a semana que vem, se Deus quiser.